glória e majestade. Pra Ele a cruz da minha liberdade. Ele me viu, me atraiu e me Jesus é fonte de águas vivas, é a vida e a ressurreição, o início e fim, meu Jesus, o Rei é digno de honra. Louvor e poder, glória e majestade. Pra Ele a cruz, pra minha liberdade. Ele me viu, me atraiu e me Cristo em nós, a parte 2. Eu quero começar lendo dois textos, o primeiro do livro dos Salmos, capítulo 118, versículo 17. Olha que texto impressionante. O texto diz assim: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Vamos ler todos juntos assim, e vamos ler com vontade, vamos ler com fé esse versículo? Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Isaías 54, 17, também é um texto para mim e para você. A palavra de Deus, Deus está dizendo para mim e para você: nenhuma arma construída, fabricada, forjada contra você prevalecerá. Você refutará toda língua, toda acusação, toda calúnia. Esta é a herança dos filhos de Deus. E esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Colossenses, que é o nosso texto áureo, capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim: o mistério que esteve oculto. Você sabe que mistério é aquilo que ainda não foi revelado. Então a Bíblia diz que existia um mistério. Esse mistério esteve oculto durante épocas, gerações, mas que agora
foi revelado, foi manifestado aos seus santos. Quantos santos temos aqui? Aleluia, glória a Deus. Tem dúvida que você é santo? Mas foi revelado a nós, os seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, ou seja, os não-judeus, os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é a gloriosa riqueza deste mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Diga comigo, por gentileza, Cristo em mim. Mais uma vez, Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia, graças a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos entender que agora que Cristo Jesus habita no nosso espírito, no nosso coração, agora que Ele mora em nós através do Espírito Santo. Então, Cristo em nós, ou seja, a nossa comunhão com Deus se dá na pessoa do Espírito Santo. E agora que Ele habita em nós, nós precisamos entender que existe inúmeras, incontáveis bênçãos, benefícios, vantagens de termos Jesus. Mas também existem algumas responsabilidades. Temos grandes benefícios e também temos responsabilidades. A obra pecaminosa, os feitos de Adão e Eva, produziram uma raça humana cheia de angústia, tristeza, egoísmo, mentira, ódio, vícios. E agora, Cristo, Ele veio habitar em mim. E quando Ele veio habitar em mim, Ele começa, através do Espírito Santo, me revelar uma vida nova, uma nova natureza. E isto vai gerar novos frutos, ou seja, novos hábitos, um comportamento diferente. E aí entra a nossa responsabilidade. Nós devemos deixar todas as práticas pecaminosas que nós herdamos de Adão e Eva. Eu não posso mais expor Cristo Jesus, que habita em mim, ao pecado. Eu não posso continuar vivendo uma vida dissoluta e irresponsável se Ele habita em mim, se Ele vive em mim. Esse mistério foi revelado. Cristo em nós. O texto bíblico é claro em dizer a verdade de que Cristo Jesus habita já no nosso espírito. E agora então devemos honrar, reverenciar a presença de Cristo Jesus em nós. Agora imagina, uau, eu estou consciente, ficou bem claro, que Jesus habita em mim. Então agora eu não vou falar o que eu quero falar. Existe uma responsabilidade aqui. Eu não vou me comportar do jeito que eu acho que eu devo me comportar. Existe uma cumplicidade com Cristo aqui. E este relacionamento com Jesus é tão próximo, tão apertado, que a Bíblia Sagrada diz que nós somos os ramos e Ele é o tronco de uma videira. Imagina uma videira, o tronco é Jesus e nós somos os ramos. Significando que somos da mesma espécie que Ele, significando que temos a mesma natureza de Cristo Jesus, ou seja, a seiva do tronco é a mesma seiva que está nos ramos, nós somos a expressão de Cristo Jesus sobre a terra, nós somos cristãos. Aleluia. Alguém entendeu aí? Glória a Deus. E esta seiva que está no tronco e que agora vem para os ramos, que somos nós, a seiva é um constituinte líquido que permite o transporte de água, de nutrientes, de hormônios, de oxigênio, gás carbônico, pelo corpo de toda a planta e que faz com que a planta frutifique. A seiva é vida, a seiva é força, a seiva é vigor. Deixa eu repetir. A seiva do tronco, o tronco é Jesus, eu e você somos os ramos. A seiva do tronco, que é vida, está nos ramos, que é vigor, está nos ramos, que é força, está nos ramos. A mesma vida de Cristo Jesus está em você. Que coisa impressionante isso. Eu fico às vezes pensando, a palavra seiva pode também significar sangue. Sangue. 1 Coríntios capítulo 12, versículos
12, 13 e 14 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, o corpo é um só, tem vários membros: mãos, braços, cotovelos, joelhos, pernas, pés. E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, semelhantemente, é com respeito a Cristo. Ora, em um só corpo, todos nós fomos batizados. Em um Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um único Espírito. O versículo 14 diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E os membros que somos nós, formamos o corpo de Cristo, e Cristo Jesus é o nosso cabeça. Ele é o cabeça do corpo. Somos membros do corpo de Cristo Jesus, então devemos andar sobre a terra como membros do corpo de Cristo Jesus. Existe aqui uma responsabilidade nossa, como eu disse, pois nós devemos andar sobre a terra como representantes legítimos, legais de Cristo Jesus. Devemos viver como tendo Jesus Cristo como nosso cabeça. Isso significa que não é mais do meu jeito. Não somos nós que vivemos, como diz o grande apóstolo Paulo, é Cristo que vive em mim, porque a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que se entregou por mim, e agora Jesus vive sobre a terra através do seu corpo, que é a igreja. Pastor, cadê Deus no meio de tanta luta e dificuldade? Por que Deus não age? Ei, calma. O corpo de Cristo é a igreja. Se existe alguém que deve agir sobre a terra, é a igreja do Senhor Jesus, é o corpo de Cristo. Então não é Deus que está de braços cruzados, é você que está de braços cruzados. Meu Deus, já falei. Não é Deus que não está fazendo nada. Muitas vezes somos nós. Não, tem uma casa na praia. Não, tem uma casa no campo. Não, estou cansado. A minha cachorrinha fez aniversário. Eu vou fazer um bolinho para ela em casa. Eu não vou no culto hoje. E a gente pergunta, o que Deus está fazendo? Mas nós somos os membros do corpo de Cristo. Aqui está a nossa responsabilidade. Devemos viver não como nós queremos, mas devemos viver esta vida nova. Vida nova é uma vida que você nunca viveu, ela nunca existiu. É tudo novo, é ver a vida em uma perspectiva nova. Antes de conhecer Jesus Cristo, eu trabalhava do meu jeito, mas agora em Cristo Jesus, eu trabalho do jeito dele. Antes de conhecer Jesus Cristo, eu comprava e vendia do meu jeito, mas agora que eu conheço Jesus, eu compro e vendo do jeito dele. Agora em Cristo Jesus, diz o texto, mas agora em Cristo Jesus, você pode caminhar de uma maneira ousada, uma maneira mais aguerrida, mais confiante, sabendo que você e Cristo são um. Você sempre avança, pois você nele vive, nele se move e nele existe. Eu coloquei vocês numa armadilha agora. Pastor, e quando as coisas não dão muito certo na minha vida? Porque você deixou Jesus de lado e você agiu. Porque você deixou a vontade dele de lado e você fez a sua vontade. Amados, saibamos que Jesus Cristo, ele não está nervoso, não está ansioso com os acontecimentos sobre a face da terra. Pastor, e sobre a guerra da Rússia? E sobre a guerra de Israel? E sobre a fome não sei aonde? Pastor, e isso, e a economia, e a corrupção nos governos. Jesus não está nervoso, Jesus não está ansioso com os acontecimentos sobre a terra. Sabendo que Jesus Cristo não está nervoso, não está preocupado, por que você que é membro do corpo dele está? Vamos embora? Pastor, eu achei que você ia falar para os adolescentes. Eu estou falando para os adolescentes. Os juniores. E também para você. Quando o texto diz que o mistério que foi revelado é Cristo em nós,
Então está na hora de nós mergulharmos mais, aprofundarmos mais, estudarmos mais a respeito desse mistério, para poder desfrutar de tudo que esse mistério contém, que é Cristo em nós. A esperança da glória. Vamos aprender como Jesus Cristo, por exemplo, se comportava diante de uma adversidade. A Bíblia diz que Jesus vai para um lugar desabitado, um lugar, inclusive, árido. E aí uma grande multidão vem ter com ele. E aí Jesus começa a ensinar essa multidão. Jesus sempre abraçava, sempre recebia, sempre acolhia as pessoas. E ali o tempo vai passando e as pessoas não tinham comida. E se Jesus mandasse as pessoas irem para casa, eles teriam que percorrer algumas horas, alguns quilômetros. Alguns não iriam aguentar, porque estavam com fome, estavam com sede, estavam fracos. Eles poderiam cair pelo caminho, morrer. E você pode imaginar no jornal de Jerusalém, Jesus Cristo de Nazaré leva uma multidão para o deserto, eles passam fome e X% morreram. Ele é culpado. Era isso que ia acontecer. Mas olha o que o texto sagrado diz. No meio de uma situação difícil, espinhosa até. João capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, 15 a 20 mil pessoas. Jesus disse a um dos seus discípulos, chamado Filipe: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para experimentar Filipe, pois Jesus já tinha em mente, pois Jesus já sabia o que ia fazer. Você consegue pegar Jesus de surpresa? Você acha que os governantes pegam Jesus de surpresa? Como eu disse, no meio de um problema bastante sério, Jesus Cristo faz a pergunta a Filipe para testá-lo. Quantos sabem que Jesus Cristo sempre sabe o que vai fazer? Ele sempre sabe, e você é membro do corpo dele. Pega essa sua ansiedade, joga fora, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa essa ansiedade de lado, ele sempre sabe o que vai fazer. Nós somos membros do corpo de Cristo, ele habita em nós, diz a Bíblia. Não me importa as más notícias, o que importa é que você sabe o que a palavra de Deus diz. Não importa os ataques do mal, o que importa é que você sabe o que Jesus Cristo já venceu o mundo. Não importa as calúnias, o que importa é que você sabe que nenhuma condenação há sobre a sua vida. O Espírito Santo nos ensina e nos conduz nesta nova vida. Imagina uma pessoa com 35 anos de idade. Teve a sua formação acadêmica, está exercendo a sua profissão, tem bastante êxito, bastante conquista material, intelectual. E agora, com os 35 anos de idade, ele ouviu falar de Jesus e ele abriu o coração e disse: eu quero Jesus, eu preciso da salvação. E aí Jesus vem habitar no coração, no espírito dessa pessoa. Uns 35 anos de idade, com muito êxito financeiro, êxito na sua profissão, nos seus negócios, relacionamentos, enfim. Agora Jesus entra no coração dele. Ele precisa ter uma metanoia, uma transformação, para começar a viver a vida nova. Porque a maneira com que ele negociava, vendia, comprava, se relacionava, agora tem que ser diferente. Agora você imagina a cabeça desse irmão amado que é recém-convertido. Você imagina a cabeça dele: mas eu sempre tive sucesso, eu sempre tive êxito, olha a minha história, olha o que eu alcancei, olha o que eu conquistei, por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que ter novos hábitos? Por que eu não posso manipular, mentir, enganar, dar aquela mentirazinha? Por que eu não posso fazer mais isso? Porque agora nós somos uma nova criação. Nós não descendemos mais do velho Adão. Descendemos do último Adão, que é Jesus. E o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso espírito. E é o Espírito Santo que começa a nos ensinar a viver essa vida nova em Cristo. Olha esse texto, por gentileza, de Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se foi o Espírito Santo que vivificou, que deu vida para você,
que fez com que você nascesse de novo, agora você vai andar no Espírito. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro. Vai andar no Espírito, se comportar no Espírito. Eu tenho uma outra versão aqui, versão pastor Pio Carvalho, que diz assim: agora que recebemos a vida do Espírito Santo no nosso espírito, devemos seguir a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Mas, pastor, é tão diferente assim essa nova vida da vida antiga, mesmo naqueles que têm, materialmente falando, êxito, sucesso? É muito diferente. O dar é de Deus, o amar é de Deus, o possuir é do homem natural, o querer ser amado é do homem natural. Nós temos falado isso vez após vez. Tudo aquilo que Deus possui, Deus não vende, Deus não empresta, Ele não troca. Tudo aquilo que Deus tem, Ele somente dá. Portanto, pelo amor de Deus, não tente comprar nada de Deus. Mas pastor, eu não tento comprar. Já tentou sim. Você fez 3 dias de jejum e achou que isso merecia alguma bênção. Você fez uma corrente de 7 quartas-feiras e achou que isso merecia uma bênção. Você comprou 1 quilo de sal grosso numa igreja X e achou que isso ia abençoar, proteger a sua casa. Acertei alguém? Aleluia. Por quê? Porque o dar é de Deus, o amar é de Deus, mas o possuir é do homem natural. O querer ser amado é do homem natural. Por essa razão, a primeira e principal característica do cristão é amar, é dar. Amados, precisamos conhecer a nossa origem, pois o cristão não nasce a partir do primeiro Adão, mas sim do último Adão, que é Cristo Jesus. Esta é a nossa origem, em Cristo. Temos a imagem do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Temos a natureza do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Temos a vida do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Se tem algum crente aqui, diga amém. Jesus Cristo deu origem a uma nova espécie de pessoas que habitam sobre a face da terra, que são os filhos de Deus, as filhas de Deus, que são os cristãos. O primeiro Adão deu origem a uma linhagem de pessoas derrotadas pelos poderes das trevas. O último Adão, que é Jesus Cristo, deu origem a uma linhagem de pessoas mais que vencedoras em Cristo Jesus. O primeiro Adão deu origem a uma linhagem de pessoas culpadas, sofridas, amargas. O último Adão, que é Jesus Cristo, deu origem a uma linhagem de pessoas sem culpa, sem peso, sem angústia, livres, libertas. Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, medo, fracasso, escravidão ao pecado, ao vício, não fazem parte da nossa natureza, não fazem parte da natureza daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm a vida nova. Aleluia! Não importa quanto sucesso uma pessoa tenha, antes de nascer de novo, o que o ser humano tem é uma vida humana caída, cheia de angústia, cheia de medo, cheia de mentira, cheia de ansiedade, cheia de dor. Por isso, os descendentes de Adão e Eva gastam suas vidas querendo possuir as coisas materiais, querendo ter. Isso gera um certo status, uma certa posição. Eu sou maior do que ele porque eu tenho, ele não tem. Os descendentes de Adão andam pensando assim, vivendo assim, existindo assim. E isso produz angústia. O ser humano luta, se desespera, fica ansioso para obter as coisas. Depois ele luta, se desespera, fica ansioso para não perder as coisas. Por isso, o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Em Lucas 12:15 ele diz assim: então lhes disse, Jesus dizendo, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu tenho a minha versão aqui, a minha versão diz assim: o valor da vida de um homem, o valor da vida de uma pessoa, não se baseia nos bens que ele possui. Por isso Jesus Cristo insistiu quando ensinava o
príncipe dos judeus, chamado Nicodemos. Em João capítulo 3, versículo 7, no momento do diálogo entre os dois, Jesus diz: não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Nascer de novo é crer em Cristo, é receber em Cristo, é receber a vida de Cristo na sua vida. Somente nascendo de novo, somente recebendo de Deus a vida nova, é que o ser humano recebe essa natureza divina, tornando-se participante da glória de Deus. Este é o mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. E a certeza de que tudo isso é verdade, Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai nos orientar, vai nos conduzir nesta nova vida. Você vai comprar, Espírito Santo, por gentileza, me ajude aqui. Você vai vender, Espírito Santo, por favor, me ajude aqui. Você vai fazer uma entrevista de trabalho, de emprego, Espírito Santo, por favor. Você vai se vestir, Espírito Santo, por favor. Minha irmã, aquela roupa que parece que você está embalada a vácuo, não foi o Espírito Santo que te orientou. Não foi. Juniores, adolescentes, querer cobrar, querer colar na prova, isso não foi o Espírito Santo que te orientou, não. Juniores, adolescentes, ficar algumas horas ali naquele joguinho, não é o Espírito Santo te levando para aquilo, não. Aleluia. Irmã, não, é brincadeira. Os filhos de Deus alcançam as coisas dadas por Deus Pai, baseada com créditos na obra de Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ama, permitindo que andemos na autoridade dEle. Agora nós podemos caminhar não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo. Podemos trabalhar não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo. Podemos crescer não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo. Podemos frutificar não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, e somente Ele quem nos revela os mistérios da palavra de Deus e como viver, desfrutar, alcançar esses mistérios. Aleluia. Eu quero encerrar abrindo um pequeno pensamento aqui, a diferença entre poder e autoridade. Porque pense comigo, agora que Jesus habita no seu espírito, agora que você está aprendendo a mudar o seu velho comportamento para um novo comportamento, velhos hábitos para novos hábitos. Por quê? Porque agora você é cristão. Quando você chega, é Jesus chegando. Quando você liga para alguém e diz, olha, amanhã ao meio-dia eu vou estar aí, é Jesus falando. Você chega 1h, você mentiu. Agora que eu sei que Ele habita no meu espírito, e que eu começo então agora a descobrir essa novidade de vida, e o Espírito Santo vai me conduzindo, uma das coisas que eu e você vamos logo descobrir, que existe na nossa vida, poder e autoridade. E de repente você descobre que, uau, você tem autoridade para algumas coisas. Você tem autoridade para dizer um demônio sai, e ele tem que sair. Você tem autoridade para dizer que aquela doença sai, ela vai ter que sair. A gente começa a descobrir que Cristo em nós também resulta em poder e autoridade. Me permita compartilhar algo muito importante. É a diferença entre poder e autoridade. Existe uma diferença. Pergunta para mim qual? Todo poder pertence a Deus, diz a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, capítulo 62. A parte B do versículo diz assim, que o poder pertence a Deus. Se todo o poder pertence a Deus, quanto poder que o diabo tem? Nenhum. Quanto poder que o governo federal tem? Governo estadual, municipal, senadores, congresso? Nada. Nada. Todo o poder pertence a Deus. O que o Espírito Santo faz em nós é através do poder dele. O que o Espírito Santo faz através de nós é mediante a autoridade dele. Deixa eu repetir isso. A presença do Espírito Santo no nosso espírito faz com que o poder dele trabalhe conosco. O poder dele trabalhe conosco. Agora, quando nós realizamos alguma tarefa, o Espírito Santo, através de nós,
é através da autoridade dele. Em nós está o poder do Espírito Santo. Através de nós está a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar no seu espírito, então tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando você começa a fazer, a trabalhar, a falar, isso é autoridade, isso não é poder, porque o poder pertence somente a Deus. O fluir do poder é autoridade. A autoridade é o direito de agir por outro. A autoridade é quando eu posso agir no nome dele, Jesus. A autoridade é o poder de usar o poder de Deus legalmente sobre a terra. A autoridade é eu e você, nós podermos usar o poder de Deus legalmente sobre a terra. A autoridade é o direito legal de poder usar o poder de Deus para a glória de Deus. Por isso que em Mateus 28:18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A palavra autoridade no grego aqui significa a habilidade de reger, de governar. Existe outra palavra grega também traduzida aqui por autoridade, que é dunamis, que é o poder que nos capacita para efetuarmos mudanças. Nós não somos vítimas. Quando eu, nessa nova natureza, Cristo em mim, a esperança da glória, quando eu começo a mudar o meu hábito, mudar o meu comportamento, viver Cristo, eu vou descobrir que existe autoridade na minha vida. E quando essa autoridade começa a fluir, eu posso exercer o governo. Quando o poder de Deus começa a fluir através da minha vida, eu posso mudar circunstâncias. Aleluia. Você pode orar e a chuva parar. Você pode orar e a chuva começar. Você pode passar em alguns lugares assim, olha, seca-te. Sabe aqueles inferninhos que tem nos bairros, alguns lugares assim? Passa ali e diga, em nome de Jesus, eu orando, seca-te. Eu vinha para os cultos de manhã e passava numa esquina para vir para cá, e um lugar horrível. Senhor, eu declaro salvação para os proprietários desse lugar. E eu amaldiçoo esse lugar que feche. Está fechado. Está fechado. Você pode exercer autoridade. A autoridade é para você efetuar mudanças. Atos 1:8 diz, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós podemos mudar as circunstâncias ao nosso redor através do poder em nós. Nós podemos governar as circunstâncias ao nosso redor através da autoridade em nós. Deixa eu repetir isso. Podemos mudar as circunstâncias ao nosso redor através do poder do Espírito Santo em nós. E nós podemos governar as circunstâncias, gerenciar as circunstâncias através da autoridade dele em nós. O Espírito Santo não está no céu, ele está na terra, agindo através dos membros do corpo de Cristo. E nós que somos os membros do corpo de Cristo Jesus, agimos com autoridade e com o poder do Espírito Santo. Então a autoridade nos capacita a efetuarmos mudanças. Por isso que em João 14:16 diz, e eu pedirei ao Pai, Ele dará a vocês outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês somente aos domingos, aleluia. Não, para sempre. E aí cabe uma grande lição. Grande maioria dos cristãos diz o seguinte, não, domingo eu estou na igreja, domingo é com Deus, domingo eu vou ouvir o pastor, embora eu não concorde com muita coisa que ele fale, mas eu vou lá ouvir ele e tal, né? Agora, segunda-feira é comigo, eu vou arregaçar as mangas, eu tenho que ir ao trabalho, por quê? E aí a gente faz essa dicotomia, esse divórcio, essa separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que é material, natural. Só que não existe isso, amados. Não existe. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, todas as horas. O Consolador está conosco para sempre. Para sempre. Quem é o Espírito Santo? Ele é o nosso Consolador. Ele é o nosso Consolador. Por isso em João 14:26 diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará em meu nome. Enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes dirá, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos dá a habilidade para usarmos a autoridade dele com amor e graça.
E aqui que é muito importante, muito importante. Ok, agora então eu sou uma nova criação, Ele habita no meu espírito, é o Espírito Santo que me dá autoridade para fluir e mudar as situações, governar as circunstâncias. Estou aprendendo isso. Mas agora que eu tenho autoridade e eu conheço uma pessoa que está com dificuldades, com um problema, sabe de uma coisa? Eu vou lá e vou dizer, você está em pecado, você é um desgraçado, você virou as costas para Deus. É isso que eu vou fazer? Não. A minha autoridade, a autoridade que Ele me dá, é para me aproximar das pessoas e amá-las e cuidar delas. A gente ouve de alguns apacentadores, pastor, mas aquele casal lá está assim, a igreja não vai fazer nada. Vai amar, vai cuidar, vai orar, vai estar junto, vai apoiar. É isso que a igreja vai fazer. É muito vital sabermos que podemos ajudar as pessoas a mudarem as circunstâncias ao redor delas. O segredo de como usar a autoridade dada a nós pelo Espírito Santo é que não usamos a autoridade para os nossos benefícios, usamos a nossa autoridade para abençoar. Vamos entender esse fator de relacionamento. Falar sobre o que Jesus Cristo fez ou está fazendo, não demonstra necessariamente que nós temos intimidade com Ele. Irmãos, precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Vamos fazer um congresso sobre intimidade com o Espírito Santo. Ah, é? Eu conheço o Pio. Eu sei onde que ele nasceu, eu sei o que ele estudou, o que ele formou, o que ele fez. Eu conheço a família dele, eu conheço todo o passado dele, conheço inclusive o presente dele. O que ele está fazendo, o que ele está... Mas você conhece meu futuro? Não, então você não é tão íntimo de mim assim. Eu sei o que o Espírito Santo fez. Eu sei o que Ele está fazendo. Eu sei o que Ele vai fazer, não sei. Então você não é tão íntimo dele assim. Então não somos tão íntimos de Jesus assim. Eu necessito saber o que Jesus vai fazer. Muitas pessoas, especialmente nesses dias próximos do Natal, veem Jesus como um menino em uma manjedoura, mas esta cena fala de como Ele veio a esse mundo. Mas nós precisamos saber como Ele voltará a esse mundo. Isso denota a nossa comunhão com Ele. Por isso em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz assim: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Que legal, hein? Sabia que Jesus, fiel e verdadeiro, o fiel e verdadeiro habita no seu espírito. Isso significa que você é fiel, que você é verdadeiro. Meu Deus! Meu Deus! O texto diz que Jesus julga e guerreia com retidão, com verdade, com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas e um nome que só Ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando o Verbo. Estamos estudando Jesus em nós, a esperança da glória. O texto seguinte diz: os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino. Imagina a cena. Branco, puro, montados em cavalos brancos. Milhares e milhares e milhares e milhares. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Pastor, e essa corrupção, e esses governos, pastor, será que Deus não vai fazer nada? Está aí. Tem fim para tudo isso, amados. Eles vão estar diante dele, tremendo e tremendo. Aquela arrogância, aquela ganância, aquela malandragem, aquela bandidagem vai se prostrar de toga e tudo diante dele. É assim. Ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor da sua ira, da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis
e Senhor dos senhores, o nosso Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós sabemos sim o que o nosso Senhor Jesus Cristo irá fazer. Ele não é mais um menino que nasceu numa estrebaria. Agora os seus olhos são como chama de fogo, a sua boca como uma espada afiada. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nosso futuro já está escrito, já está determinado. Aleluia. Ninguém pode roubar Jesus Cristo da sua vida, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode afastar você de Jesus, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode afastar você da igreja do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Pois Cristo em nós é a esperança da glória. Teremos uma glória inacessível. Por isso, mais uma vez, Colossenses 1:26 diz: o mistério que esteve oculto. O mistério que esteve oculto durante épocas, gerações, mas que agora foi manifestado a nós, os santos. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia, 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 aleluia.